Olá, alunos! Olá, estudantes! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso componente Características Adquiridas ou Hereditárias. Tá aparecendo aí o título da nossa aula para vocês. A gente tá aí, olha, na atividade 1, aula 4, e hoje a gente vai falar sobre uma das doenças que a gente vem comentando aí com vocês, né, que a gente inclusive já falou nas nossas últimas aulas, a respeito das doenças raras, e a gente vai falar um pouquinho mais a respeito de uma dessas doenças que, apesar de estar aí dentro do ranking de doenças raras, tem muita gente que apresenta aí esse tipo de doença, que é a anemia falciforme. Está aparecendo aí para vocês no título, né, da nossa aula, justamente isso. Olha só, a gente vai trabalhar então a anemia falciforme. Eu sou a professora Priscila, estarei aí acompanhando vocês não só nessa aula, mas também nesse nosso componente. E o nosso aprofundamento, né, só para a gente relembrar, tá? O nosso aprofundamento é o Corpo, Saúde e Linguagens, a nossa unidade curricular é Tecnologia e Qualidade de Vida, e o nosso componente, Características Adquiridas ou Hereditárias. Junto comigo tá aqui, né, o pessoal de Libras, né? Sejam aí bem-vindos às nossas aulas. E tá comigo a Natália. Nath, muito obrigada aí por estar acompanhando a nossa aula, traduzindo, né, a nossa aula para os nossos alunos, né? Então, pessoal aí de Libras, todos muito bem-vindos. Antes de eu começar, então, a nossa aula, para que todo mundo aí possa acompanhar, né, a nossa atividade, o nosso componente, vou fazer a minha descrição para vocês. Então, eu sou uma mulher branca, meus cabelos estão curtos, logo abaixo aqui da orelha, tenho cabelos claros, olhos claros também, uso óculos, hoje eu estou vestida com uma blusa de manga comprida roxa, né, meio lilás, e uma calça azul jeans, né, e também estou aqui com um sapato, né, um tênis preto, para vocês, então, né, terem aí uma noção de como é a professora de vocês aí do nosso componente. E aí, dando continuidade, né, prosseguindo, então, com a nossa aula de hoje, a gente vai ressaltar, então, os objetivos, então, da nossa aula, que seguem aí para vocês. O objetivo de hoje é apresentar a anemia falciforme, ressaltando a sua definição, aspectos genéticos, hereditários, sintomas, sinais e tratamentos. Então, olha só, a gente vai falar de bastante coisa aí a respeito da anemia falciforme, né, que está dentro aí das doenças raras. Dentro do nosso componente, a gente também vai trabalhar aí, olha, com dois eixos estruturantes que seguem para vocês, que é o investigação científica e o mediação e intervenção sociocultural. Aliás, esses dois eixos estruturantes, eles estarão presentes não só na nossa atividade, né, de hoje, mas também durante todo aí o nosso componente, né? Então, são eixos recorrentes, não só nessa atividade, nessa aula, mas em quase todas as atividades do nosso componente. A gente vai, então, apresentar aí esses eixos estruturantes. A partir daí, vamos relembrar, então, um pouquinho o que a gente viu nas nossas últimas aulas. Então, aí, olha só, na aula passada, né, na nossa última aula, o que a gente viu? A gente falou um pouquinho sobre doenças raras, vimos as definições, os conceitos, e a gente ressaltou também, né, uma organização muito importante que trabalha com doenças raras, que é a Casa Hunter, e aí então a gente falou um pouquinho mais a respeito então dessa organização. Na aula de hoje, a gente vai começar a tratar de algumas doenças genéticas e, dentre essas doenças genéticas, a gente vai começar com a anemia falciforme. Acredito que muitos de vocês provavelmente já ouviram falar a respeito da anemia falciforme. Não é uma doença que poucas pessoas aí conhecem, na maioria, né, a maioria das pessoas conhecem esse tipo de doença, é uma doença genética, contudo é considerada rara, porque também afetam aí poucos indivíduos, não só dentro do nosso país, como também no mundo em maneira geral. Mas
qual que é a definição, então, dessa doença? Como que eu sei que eu estou aí com anemia falciforme? Então, tá aparecendo aí na tela para vocês, né? E olhem que coisa mais interessante, né? Dentro da definição, então, de anemia falciforme, a gente tem que é uma doença hereditária, que apresenta aí, olha, alterações dos glóbulos vermelhos do sangue. Então, olha só, né? Vou ressaltar aqui para vocês. Olha só, a alteração dos glóbulos vermelhos do sangue, então os quais ficam parecidos com uma foice. Então olha só como será, né? Então aqui está aparecendo, né, a imagem para vocês aqui desse lado de cá, onde eu tô aqui, olha, grifando, né? Eu tenho aqui as células normais. Vou até mudar de cor aqui para que fique mais visível para vocês. Vejam aqui, olha, essas células normais, né? Então, elas têm essa região aqui central, né? Olha, mais abaulada, né? O que a gente diz, é uma região onde ela apresenta uma leve depressão. E essa região, ela é específica justamente porque aqui é onde você tem a maior concentração, onde você tem ali as concentrações, principalmente dos pigmentos que dão a coloração vermelha para os glóbulos vermelhos, né? De hemoglobina. Então, ali você tem concentrações de ferro, você tem aí a presença de proteínas, e essa hemoglobina é justamente uma proteína que se une, né, ao ferro para conseguir, então, transportar oxigênio pelo nosso sangue. Esses glóbulos vermelhos normais, ok, eles conseguem então transportar oxigênio do nosso sangue, passando então o oxigênio que a gente respira, que a gente capta do ar, entra lá nas nossas fossas nasais, né, passam por todo o sistema respiratório até chegar lá no pulmão, nos alvéolos pulmonares, onde então a gente tem ali uma rede de capilares de sangue, de vasos sanguíneos, que então retiram esse oxigênio que está presente ali nos alvéolos e transportam esse oxigênio para as nossas células. Quando a gente tem células normais do sangue, que tem essa região abaulada, né, que tem então esse formato esférico, mas que é levemente achatado no seu centro, a gente então consegue fazer esse transporte de maneira eficiente. Mas se a gente tem anemia falciforme, olha só como as nossas células ficam, vai aparecer aí na imagem para vocês. As nossas células vão ficar parecendo uma foice, olha só. Essa célula aqui, né, esse glóbulo vermelho, essa hemácia, então ela está bem diferente das células normais, ela está aparecendo aí, olha, com uma foice, então ela modificou a sua estrutura. Isso porque ela não consegue também, né, captar, ela não consegue fazer com que a hemoglobina permaneça ali nessa célula. Então, por isso eu tenho uma falha na sua estrutura. Se eu não tenho hemoglobina, eu não tenho ferro. Se eu não tenho ferro ali naquela região, eu pouco consigo transportar oxigênio. Então, a função dos glóbulos vermelhos fica muito prejudicada por causa disso. Então, essa é uma característica que a gente diz que é, então, uma doença rara, né? Justamente porque algumas pessoas não faz parte aí da grande maioria da população, mas a gente tem uma porcentagem reduzida de pessoas que apresentam esse tipo de característica. E aí, uma coisa interessante, olha só, como que acontece, então, essas características, né? Então, aí, olha, vamos ressaltar aí os aspectos genéticos desse tipo de doença. Então, veja só, aqui eu estou apresentando para vocês, né, o DNA. O meu DNA dito normal, digamos assim. Esse DNA, ele vai apresentar, então, quando ele faz aqui, olha, o seu RNA, olha só, relembrando os conceitos de genética, né? Então, a partir do DNA, quando eu formo esse RNA traduzido vai me formar uma proteína. Então, lembrem-se, né, que do DNA eu posso formar aqui uma proteína por meio aí de um RNA que a gente chama de RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, então, ele vai ser traduzido e quando ele é traduzido, ele forma uma proteína, tá? Então, relembrando aí um pouquinho os conceitos de genética. Esse RNA e essa proteína, né, voltando ali, olha, na tela para mim, por favor,
na figura, né? Então, olha só, esse DNA e essa proteína, quando ele é traduzido, ó, essa sequência aqui de letrinhas, que a gente chama de bases, ela vai dar origem a um aminoácido. Então, esse GLU que vocês estão vendo aqui em azul é um aminoácido, né? Vou escrever aqui para vocês, olha, que é um aminoácido. Agora, esse aminoácido, né, quando eu tenho uma mutação, o que isso significa? Eu vou ter uma alteração. Então, veja esse DNA que eu tinha uma sequência de bases de G a G. Ele sofreu uma mutação em uma das suas bases. Ao invés de eu ter o A, eu tenho o T. Isso vai resultar numa outra modificação no outro par de base da minha outra fita de DNA. A partir daí, eu vou ter a formação de um outro tipo de RNA. Eu não vou ter mais a mesma sequência aqui, olha, de RNA mensageiro, GAG, mas eu vou ter um outro tipo de RNA, que é o GUG. E isso vai me resultar em um outro tipo de proteína, onde eu vou ter a inserção de um outro tipo de aminoácido, que é a valina. Nesse caso, eu vou ter, olha só, uma proteína mutante, então uma proteína diferente. E isso faz com que essa simples troca, essa simples mutação de uma única base, eu tenho aí a inserção de um outro tipo de aminoácido na minha proteína e, consequentemente, eu vou ter um outro tipo de proteína, o que a gente chama de proteína mutante. E essa proteína, com essa inserção, com essa mutação, vai resultar, então, nesse tipo de característica, né, da anemia falciforme, né, dessas células ali em formato de foice. Agora, isso não acontece apenas, né, nesse aspecto, né, genético, nesse aspecto mais fundo aí do DNA. Mas como será que isso é passado, né, adiante? E aí, olha só, a gente vai ter como que essa mutação, né, como que acontece essa mutação no seu nível proteico. Então, as mutações, né, com efeito nesse nível proteico, a gente viu anteriormente que vai fazer uma alteração na proteína. E essa alteração na proteína vai mudar o formato das hemoglobinas e das hemácias, permitindo aí a sua aglomeração. Então, a hemoglobina, que é a proteína que contém ferro, que está presente ali nos glóbulos vermelhos, que são as hemácias, com aquela mutação que a gente apresentou anteriormente, ela vai mudar o seu formato, ela vai se aglomerar nessas hemácias e vai, então, auxiliar na modificação também da estrutura dessas hemácias. A hemácia que anteriormente, olha só, segue aqui comigo na imagem. A hemácia que anteriormente deveria ser assim, né, que essa daqui seria uma hemácia normal, com essa alteração da hemoglobina, ela vai ficar, olha só, aqui, olha, ela vai ficar aglomerada. Então, aqui eu vou ter a aglomeração da hemoglobina. Com essa aglomeração da hemoglobina, olha só, eu tenho aqui, olha, mudança no formato, né? Então, aí eu tenho a hemácia, nesse caso, com o formato de foice. Esse tipo de hemácia, quando está correndo ali nos vasos sanguíneos, olha só, ela bloqueia o fluxo sanguíneo. Então, essas hemácias, elas começam aqui, olha, a se aglomerar nos vasos sanguíneos, bloqueando, então, esse fluxo sanguíneo, ficando, então, aí, olha, de forma que ocasione ali uma dificuldade na circulação normal desses indivíduos. Então, aí, esses seriam os efeitos no nível proteico, né? Como que essa pequena mutação, que foi apenas de uma base, então como que essa pequena mutação resulta, então, nesse aspecto morfológico da hemácia, ou seja, na mudança da sua estrutura, na mudança do seu formato, e como que isso acarreta na fisiologia do nosso corpo, né? Bloqueando ali o fluxo sanguíneo. E aí,
esses aspectos, na verdade, essas mutações, elas são passadas de forma hereditária. Então, tá aí para vocês, quais são os aspectos hereditários, então, dessas modificações, dessas mutações. Então, eu tenho, veja só, vamos aqui traduzir, essas letrinhas. Então, aqui eu coloquei uma legenda. Então, olha só, azão significa sem alteração. O azão S, olha só, isso daqui é importante, é um traço falciforme. A pessoa não apresenta anemia falciforme, mas carrega o gene, o alelo para a anemia falciforme. E aqui eu tenho o SS, que é a pessoa que apresenta anemia falciforme. Então, vamos aqui imaginar a seguinte árvore genealógica, o seguinte heredograma. Então, eu tenho aqui uma mulher que é azão. Essa mulher, então, não tem alteração. Ela tem ali o sangue normal. Casou-se com um homem que é anêmico dessa forma, apresenta anemia falciforme. Tiveram filhos que são AS, ou seja, carrega o traço da anemia. Quando essa menina, no caso, casa-se com um homem que também carrega o traço da anemia, como que podem ser, então, os seus filhos? Eu posso ter indivíduos aqui normais, olha só, 25% de indivíduos normais. Eu posso ter aqui, olha, indivíduos que carregam o traço da anemia, 50% de indivíduos que carregam o traço da anemia, e posso ter indivíduos que apresentam a anemia falciforme, 25% de indivíduos que apresentam, então, anemia falciforme. Como que eu faço essa continha simples? Então, eu tenho que fazer aí o cruzamento. AS com AS. Primeiro com o primeiro. Azão. Primeiro com o segundo. AS. O segundo aqui, olha, com o primeiro. E o segundo com o segundo. SS. E a partir daí, então, eu tenho todos os traços apresentados aí para vocês. De 4 filhos que possivelmente podem nascer, 1/4 é azão, ou seja, 25%. 2/4 é AS, ou seja, 50%. E mais 1/4 é SS, ou seja, 25%. A partir daí, quando a gente apresentou já esses aspectos aí hereditários, relembramos um pouquinho mais a genética, a gente tem aí, olha, a epidemiologia para vocês. Então, no Ocidente, a prevalência é de cerca de 1 em cada 5.000 indivíduos. Na África e no Oriente, a prevalência já é maior, de cerca de 2 a 22,2% da população apresentam esse tipo de anemia falciforme. Nesse caso, a mutação, o que acredita-se que aconteceu é que a mutação genética surgiu na África, sendo trazida ao Brasil no período da escravidão. E aí, por isso, a população aqui também no Brasil apresente esse tipo de mutação. Esses indivíduos, que apresentam esse tipo de mutação, eles são menos suscetíveis à malária. Então, indivíduos com anemia falciforme são mais resistentes à doença. Olha só que fator interessante. Parece que o protozoário não consegue penetrar numa hemácia que seja disforme, que tenha, então, esse formato aí de foice. Então, um aspecto bem interessante em relação à doença. Outros sinais e sintomas, principalmente sinais: fadiga, fraqueza e palidez, sinais característicos: o aumento da viscosidade sanguínea, trombos ou coágulos, deficiência no transporte de oxigênio. Tratamento pode ser aí ou um transplante de medula óssea ou uma transfusão sanguínea. E a cura, Será que existe cura? Existe uma nova técnica aí desenvolvida em 2020, que essa técnica visa, muitas vezes, recortar uma parte do gene, retirar, então, essa mutação
genética, inserir depois um gene correto e aí o paciente, né, acaba não desenvolvendo e não passando essas mutações genéticas para os seus descendentes. E a partir daí, agora a gente entra no nosso momento da interação, né? Então aí a gente fala um pouquinho mais a respeito de doença rara e alguns dados que vocês então vão interagir com a gente logo mais. Vou chamar a vinheta e a gente já volta.